Momento polêmico aqui, não vou resistir a não se atualizar nossa audiência aqui, num caso que a gente trouxe aqui para todos vocês ontem, né? Toda aquela polêmica envolvendo um relacionamento, suposto relacionamento homossexual entre a Luísa Posse e a Maria Gadu. A Luísa afirmou que, na verdade, deixou de ser bissexual, ex-bissexual. A loira, inclusive, disse que se definia como bi no passado, mas que hoje pensa de outra forma. Agora, essa é um abacaxi aqui para a doutora Lala desconstruir, se é possível ser ex-bissexual, ex-homossexual, cura gay e tantas outras coisas que a gente já ouviu. O que você acha? Bom, vamos tirar esse estigma, se não existe cura gay, né? Vamos lá tirar um pouco desse aspecto. É claro que, gente, assim, existem preferências sexuais e momentos de vida, né? Talvez naquele momento, para ela, a atração por mulheres e a atração pela pessoa, pelo ser humano, era uma prioridade. Hoje a gente vê um posicionamento dela muito em decorrência em relação à fé, à religião, ao cristianismo, e aí isso muitas vezes acaba não sendo compatível com o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo, né? O sexo homoafetivo. Então, assim, existe a possibilidade dela ter mudado. E aí o que eu falo exatamente, a gente pode adotar uma postura e ser pessoas ao longo da vida que apresentam mudanças. Por isso que um casamento acaba se dissolvendo, por isso que a gente acaba tendo interesses e amores por outras pessoas. Você acha que ela se posicionou de forma indireta contra a prisão do ex-presidente Bolsonaro nas circunstâncias e como se deu, né, Jéssica Peixoto? E isso foi o suficiente para ela já ser tratada como uma Neandertal da pior espécie por a classe do Beautiful People, né? Pouco se fala sobre o absurdo, o abuso que foi a Maria Gadu, independente se elas tiveram ou não esse relacionamento, vir a público, tirar a Luísa do armário no passado por ela, assim. A gente sabe o quanto esse tema muitas vezes é sensível para as pessoas que precisam vivenciar essa experiência. Então, assim, vir a público, tirar uma pessoa do armário, para mim é uma violência que quem diz defender a pauta LGBTQ, a IP+, não deveria cometer. Então, eu achei extremamente esdrúxulo essa postura dela. Depois, a Luísa foi nesse podcast, falou sobre isso. Ela frisou que não foi por conta da religião, que inclusive disse para os fãs dela, LGBT, que ela pode contar com ela para eles irem para a igreja. Então, fez um discurso nessa linha também. Mas, assim, eu acho que o mais esdrúxulo nesse caso, eu tenho uma pergunta para a doutora Lala nesse sentido, o quão abusivo e quão violento publicamente, nas redes sociais, tirar do armário ou fazer essa fala em relação a alguém que você manteve uma relação e agora discorda, por motivos políticos. Por motivos políticos, ela foi no post da própria Luísa, né, e fez esse comentário e ficou assim, errei no passado, né, assim, em ter uma relação com você extremamente desnecessária, uma forma de ataque, é o que a gente percebe mais. Foi baixo. Foi muito baixo e muito em decorrência de uma polarização política, né, o que a gente vem visto acontecer, uma agressão física, uma agressão verbal entre as pessoas porque elas discordam do time que elas torcem. Então, assim, desnecessário esse tipo de exposição e trazer esse passado à tona, ou seja, parece que foi um passado péssimo entre elas, o rompimento não foi bom, porque parece que ficou um rancor, uma mágoa, um desgaste, porque para se fazer algo assim diante de uma pessoa que a gente conviveu ou teve uma relação, a gente está magoado com essa pessoa. Olá lá, eu queria trazer um elemento, porque a Luísa Posse é filha da Zizi Posse, grande cantora, e que no passado teve um relacionamento amoroso com um fim conturbado com outra grande cantora, a Ângela Rorô, que é um desfecho que, segundo a Ângela Rorô, e a Zizi Posse nega essa história, mas segundo a Ângela Rorô, no divórcio entre elas, antes da Luísa nascer, a Zizi Posse teria chamado a polícia e a polícia teria espancado a Ângela Rorô, e isso teria gerado o álbum Escândalo, que foi um dos maiores sucessos da Ângela Rorô. Até que ponto uma história de relacionamento conturbado e lésbico, nesse caso, da mãe Zizi Posse, pode ter, de alguma forma, influenciado nessa experimentação
da Luísa Posse. Existe repetição familiar nesse tipo de situação? Olha, sim, repetimos as questões da nossa família. O que eu poderia trazer para você é que, assim, existe uma criação e uma liberdade em relação aos sentimentos, aos afetos. Então, sim, é possível que, né, se a minha mãe transmite uma liberdade, se o meu pai, né, mostra que eu posso seguir meus impulsos, as minhas vontades e posso ser quem eu quiser ser, o que eu desejar ser, essa é uma forma de repetir isso para os filhos, independente do que eles vivenciam. Mas é um cuidado, um alerta, porque se agressão acontece, os filhos podem também repetir esse comportamento agressivo. A gente vai seguir, claro, estimulando aqui o debate. Não sei, antes a gente se despedir, tem o Pânico daqui a pouco para todo mundo que nos ouviu aqui no Morning Show de hoje pela Rede Jovem Pan de Rádio. A gente vai ficando por aqui, segunda às 10. Tamo junto de novo. Tchau! Em frente aqui por imagens, por favor, doutora Lala, é para ela trazer uma declaração da própria Luísa Posse nesse arranca-rabo dela com a Maria Gadu. Jess. Exato, a declaração que ela deu no podcast foi, abre aspas, já fui bissexual, não sou mais, há muito tempo. Não pela igreja, experimentei, me permiti experimentar coisas na minha juventude durante toda a minha vida e hoje não sou mais. Fico muito triste porque quando as pessoas entram na igreja, a primeira coisa que os amigos LGBTs ficam tristes é de se sentirem excluídos. Acham que você não vai mais amá-los ou que será contra eles. E não é isso. Ou seja, ela caracterizando ali que não teria sido por conta da religião e falando sobre essa questão de fé em relação a pessoas que ainda sejam, que ela se diz não mais ser bissexuais. E aí, doutora Lala? É assim, né? A gente tem realmente um questionamento e uma reflexão a fazer, porque a gente não tem dentro do catolicismo apenas pessoas de esquerda, assim como a gente tem pessoas que são conservadoras e que têm relações com pessoas homossexuais. E isso, né? Existe essas gavetas e esses estigmas que a gente tem criado na sociedade, o que não deveria fazer parte, porque é uma individualidade da pessoa, é uma escolha da pessoa e como ela decide se relacionar ao longo da vida. Se em um momento ela tinha atração por mulheres e deixou de ter, qual é o problema em relação a isso? São os famosos héteros testados, né? Testei, não gostei. Você é hétero testado. E vou seguir assim. Qual hétero testado? Que fique claro. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu também não. Ninguém Tá sabendo muito. Vocês Tá estão sabendo muito mais, né? fingidos. Agora... Acho que tem alguém se entregando por aqui. Tem, total. Lamentável. Mas um detalhe, eu queria ver as pessoas cobrarem a Maria Gadu de ter feito isso, essa violência com a Luísa Posse e essa exposição. Não é correto. Ela estava ali tentando, abre aspas, tirar do armário, expor esta pessoa individualmente num assunto que a gente sabe que para várias pessoas é tema sensível. Uma hora a esquerda fala, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Mas é uma hipocrisia gigante passar pano para isso, principalmente dentro dessa comunidade. É o tipo de coisa que nunca rolaria se a pessoa fosse simplesmente hétero. Concorda? Nunca rolaria se ela, enfim, se não tivesse esse ponto aí que ela viu, tratou como algo pejorativo, algo constrangedor. Às vezes rola alguém logo, né? Revelar uma relação extraconjugal da outra. De vez pontos em quando, sensíveis não sempre seria serão colocado da forma que colocou. Eu acho que é mais simples. Entendeu? Se ela tivesse postado um vídeo aplaudindo a prisão criticando a prisão do ex-presidente Bolsonaro, aplaudindo, ela não teria tido esse comentário. É uma questão puramente política. E tava na novela ali garantido algum papel bonito.